Você já se sentiu assim? Perdido em um turbilhão de pensamentos, onde cada direção parece errada e o futuro é uma tempestade se formando no horizonte? E se eu te dissesse que a tempestade mais assustadora não está lá fora, mas dentro da sua mente? E mais importante, e se eu te dissesse que você tem o poder de acalmar esses ventos e fazer o sol brilhar outra vez? A maioria das pessoas vive como refém de uma voz interna que só sabe dizer "e se?". E se eu falhar? E se não der certo? E se eu perder tudo? Elas acreditam que a preocupação é o preço que se paga pelo cuidado, pela responsabilidade. Mas, como o grande mestre do potencial humano Brian Tracy ensinou, a preocupação é uma forma sustentada de medo, causada pela indecisão. Hoje, eu não vou apenas te mostrar que seus problemas são, em grande parte, uma criação da sua mente. Eu vou te entregar o manual para desarmados. Esta não é uma palestra motivacional comum, é um convite para um experimento que vai reconfigurar a sua relação com a preocupação e devolver a você o controle do seu leme. Fique comigo até o final e eu prometo, você nunca mais olhará para seus problemas da mesma maneira. Brian Tracy não construiu seu império sobre teorias vagas. Ele construiu sobre leis imutáveis da mente, leis que ele descobriu da maneira mais difícil, saindo de uma vida de dificuldades para se tornar uma autoridade mundial em sucesso. Uma de suas descobertas mais profundas foi a lei da concentração. De forma simples, ela diz: aquilo em que você se concentra, cresce. Pense na sua mente como um jardim, um terreno fértil e poderoso. Você é o jardineiro. A preocupação é como plantar ervas daninhas, deliberadamente. Você rega essas sementes com sua atenção, nutre com sua energia, e depois fica chocado quando elas sufocam as flores da oportunidade e da paz. Você não faria isso com o jardim da sua casa, faria? Então por que faz isso com o jardim da sua mente? O que a ciência moderna chama de viés da negatividade, a tendência do nosso cérebro de focar no perigo, Brian Tracy já ensinava como uma questão de disciplina mental. Seu cérebro foi programado ao longo de milênios para te proteger de ameaças físicas. Mas hoje, no mundo moderno, essa mesma programação dispara com ameaças imaginárias. Um e-mail do chefe, uma conta inesperada, uma conversa difícil. O resultado? Uma epidemia de ansiedade. Nós vivemos em um estado de antecipação catastrófica, imaginando os piores cenários possíveis como se fossem reais. E o seu corpo, que não distingue uma ameaça real de uma imaginada, responde da mesma forma, com o coração acelerado, a respiração curta, a mente em alerta máximo. Você não está se preparando para o futuro, você está sofrendo no presente por um futuro que provavelmente nunca vai acontecer. A grande verdade, a verdade libertadora que Tracy nos oferece é que você pode treinar sua mente. Você pode se tornar o mestre do seu jardim. Você pode escolher quais sementes plantar. O problema não é o evento, mas a sua reação a ele. Hoje, você aprenderá a escolher uma reação de poder e não de pânico. Deixe-me contar a história de Lucas. Lucas era um arquiteto brilhante. Seus projetos no papel eram ousados, inovadores, verdadeiras obras de arte. Mas seus maiores projetos nunca saíam da maquete. Por quê? Porque Lucas vivia em uma prisão mental construída por duas palavras: e se? Ele passava noites em claro, não refinando seus projetos, mas construindo catástrofes em sua mente. E se o cliente odiar a apresentação? E se houver um erro de cálculo que eu não vi? E se a estrutura entrar em colapso? Ele visualizava, com uma clareza cinematográfica, a sua própria ruína. O cliente rindo dele, a imprensa noticiando seu fracasso, sua carreira, seus sonhos, tudo desmoronando. A preocupação de Lucas era um monstro faminto e ele o alimentava todos os dias com sua imaginação. Cada telefonema não atendido era um sinal de rejeição. Cada e-mail sem resposta imediata era a confirmação do desastre. Ele começou a procrastinar, adiava as reuniões importantes, evitava apresentar suas ideias mais ambiciosas, escolhia projetos menores, mais seguros, que não o desafiavam, mas que também não o empolgavam. Ele estava se escondendo.
O arquiteto que sonhava em mudar o horizonte da cidade mal conseguia erguer os olhos para encarar seus próprios medos. Seus sócios viam sua genialidade sendo sufocada por uma insegurança que não conseguiam entender. "Lucas, você é o melhor de nós", diziam eles. Mas Lucas não ouvia. A voz do monstro da preocupação era muito mais alta. Uma noite, trabalhando até tarde em um projeto que ele estava prestes a sabotar por medo, seu mentor, um arquiteto mais velho e sábio chamado Arthur, o encontrou. Arthur olhou para a maquete impecável e depois para o rosto cansado de Lucas. Ele não deu um sermão, apenas fez uma pergunta simples. "Lucas, de todos os desastres que você construiu na sua mente sobre seus projetos anteriores, quantos deles realmente aconteceram?" Lucas parou, pensou em todos os projetos, em todas as noites de pânico, e a resposta o atingiu como um raio. Nenhuma. Nenhuma das catástrofes que ele viveu 1000 vezes em sua cabeça havia se tornado realidade. Arthur sorriu e disse: "Você é um arquiteto de prédios e um arquiteto de problemas. Acontece que os problemas que você projeta são muito mais assustadores, mas, felizmente, eles só existem em um lugar, na sua mente. Talvez seja a hora de começar um novo projeto, a demolição desses problemas imaginários." Aquela conversa foi o início da transformação de Lucas. Foi o momento em que ele percebeu que a batalha não era contra os clientes, a concorrência ou o mercado. A batalha era interna, e ele estava prestes a aprender a vencer. A jornada de Lucas é a jornada de muitos de nós, talvez a sua jornada. Presos em um ciclo de preocupação, construindo nossos próprios medos. Mas agora, vamos fazer o que Arthur propôs a Lucas. Vamos começar o projeto de demolição. Este é o experimento das preocupações, um método de 5 passos baseado nos princípios de Brian Tracy para você provar a si mesmo, de uma vez por todas, que o controle está em suas mãos. Você está pronto? Isolar e identificar o inimigo. O primeiro passo em qualquer batalha é saber exatamente contra o que você está lutando. A preocupação adora viver no nevoeiro, na generalidade. Frases como "estou preocupado com dinheiro" ou "estou ansioso com o trabalho" são inúteis. Elas são como uma sombra gigante na parede, parecem enormes, mas a fonte é pequena. Sua primeira tarefa no experimento é pegar uma folha de papel ou abrir um documento no seu computador e escrever com clareza absoluta qual é a sua preocupação. Não a versão vaga, a versão específica. "Estou preocupado com dinheiro" se torna "estou preocupado em não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito de R$ 1.850 que vence no dia 15. "Estou ansioso com o trabalho" se torna "estou ansioso com a apresentação para o novo diretor na terça-feira porque temo que ele não goste da minha proposta e questione minha competência." Veja a diferença? Você tirou o monstro do escuro e o colocou sob a luz. Você deu a ele um nome e um endereço. Quando você define o problema claramente por escrito, algo mágico acontece. Metade da ansiedade se dissipa, porque sua mente passa do modo pânico para o modo resolução de problemas. A indecisão, como disse Tracy, é a causa da preocupação. A clareza é o primeiro passo para a ação. Então, pare por um instante. Qual é a preocupação real, específica, que está roubando sua paz agora? Escreva. Determinar o pior cenário possível. Agora, vamos fazer algo que parece contraintuitivo. Vamos encarar o monstro de frente. Abaixo da sua preocupação bem definida, escreva: qual é a pior coisa que poderia acontecer? Sim, eu quero que você imagine o pior cenário absoluto. Se você não conseguir pagar a fatura do cartão, o que acontece? Seu nome fica sujo, você paga juros altos, talvez receba ligações de cobrança. Se a apresentação for um desastre, o que acontece? O diretor pode criticar seu trabalho, talvez você não consiga a aprovação para o projeto. Seus colegas podem ficar sabendo. Seja honesto e brutal, escreva o pior resultado possível. A razão para fazer isso é simples. 99% das vezes, quando você define o pior cenário, você percebe 2 coisas. Primeiro, que ele não é tão catastrófico quanto o monstro amorfo que vivia na sua mente.
E segundo, o mais importante, você percebe que, mesmo que o pior aconteça, você sobreviveria. Você lidaria com a situação. Um nome sujo pode ser limpo. Um projeto negado abre espaço para outro. A vida continuaria. O medo não está no evento em si, mas na antecipação dele. Ao definir o pior, você tira o poder da antecipação. Você olha para o abismo e percebe que ele tem um fundo, e que você é forte o suficiente para se levantar, mesmo que caia. Ação imediata. Olhe para sua preocupação escrita e defina honestamente qual é o pior resultado possível. Você vai se surpreender com o quão sobrevivível ele é. Aceitar o pior e começar a agir. Este é o passo que separa os amadores dos profissionais na gestão da mente. Depois de definir o pior cenário, você vai, mentalmente, aceitá-lo. Você vai dizer a si mesmo, ok, se o pior acontecer, eu vou lidar com isso. Eu aceito essa possibilidade. Isso não é pessimismo, é o contrário, é libertação. No momento em que você para de lutar contra a possibilidade do pior, sua mente se acalma. A resistência mental é o que causa o sofrimento. A aceitação traz paz. Mas não paramos aí. A segunda parte do passo é a mais crucial. Imediatamente, comece a concentrar toda a sua energia em garantir que o pior não aconteça. Você aceitou a possibilidade para se libertar do medo, e agora você age com propósito para criar o melhor resultado. Brian Tracy ensina que o único antídoto real para a preocupação é a ação focada. A preocupação não consegue coexistir com a ação. Ela só prospera no vácuo da inatividade. Então, se a preocupação é a fatura do cartão, o que você pode fazer agora? Ligar para a operadora e negociar? Procurar algo para vender? Oferecer um serviço extra para um cliente? Se a preocupação é a apresentação, o que você pode fazer agora? Pesquisar mais sobre o novo diretor? Ensaiar sua fala na frente do espelho? Pedir feedback para um colega de confiança? Crie um plano de ação. Liste de 3 a 5 pequenas ações que você pode tomar imediatamente para melhorar a situação. A preocupação é uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. A ação é um veículo. Ela te move para frente. Você está entendendo o poder disso? Não estamos ignorando o problema, estamos dissecando-o, encarando-o e criando um plano para vencê-lo. Se isso está fazendo sentido para você, continue focado, porque o próximo passo é onde a verdadeira reprogramação mental acontece. A lei da substituição. Mude o foco deliberadamente. Sua mente só consegue manter um pensamento de cada vez. Você não pode pensar em algo positivo e negativo simultaneamente, com a mesma intensidade. Esta é a base da lei da substituição, um dos conceitos mais poderosos de Brian Tracy. Você não consegue eliminar um pensamento negativo simplesmente tentando não pensar nele. Isso só o reforça. A única maneira de se livrar de um pensamento de preocupação é substituí-lo por um pensamento de poder. O que é um pensamento de poder? É um pensamento focado na solução. É um pensamento focado no seu objetivo. É um pensamento focado no resultado que você deseja. No momento em que a preocupação com a apresentação vier à sua mente, e se ele não gostar? Você, deliberadamente, a substitui por uma pergunta focada na solução. Como eu posso fazer desta a melhor apresentação que já fiz na vida? No momento em que o medo da fatura do cartão surgir, você o substitui por uma afirmação de propósito. Eu sou engenhoso e capaz de criar os recursos necessários para honrar meus compromissos. Isso exige prática. É como treinar um músculo. No início, o pensamento negativo vai tentar voltar. Sua mente, por hábito, vai querer correr para o cenário de desastre. Sua tarefa é, gentil e firmemente, trazê-la de volta. Traga-a de volta para a ação que você está tomando. Traga-a de volta para o objetivo que você quer alcançar. Crie a sua frase de substituição.
Para a sua preocupação específica, qual é o pensamento de poder, a pergunta focada na solução que você vai usar para substituir o medo toda vez que ele aparecer? Escreva e memorize-a. Use-a como uma arma. Viva em compartimentos diários. Muitas das nossas preocupações vêm de tentar viver no futuro. Tentamos resolver os problemas da próxima semana, do próximo mês, do próximo ano. Tudo hoje. É um fardo pesado demais para a mente carregar. A solução, ensinada por grandes filósofos e mestres como Brian Tracy, é viver em compartimentos diários. Imagine que sua vida é um grande navio. Para evitar que um único vazamento afunde o navio inteiro, ele é dividido em compartimentos estanques. Você pode fazer o mesmo com o seu tempo. Feche as portas de ferro do ontem, com seus erros e arrependimentos. Feche as portas de ferro do amanhã, com seus medos e incertezas. E se concentre com toda a sua energia em viver apenas hoje. Sua única tarefa é vencer o dia de hoje. Faça o seu melhor hoje. Execute as ações que você planejou para hoje. Resolva os problemas que estão na sua frente hoje. Quando você se levanta de manhã, sua meta é chegar ao final do dia tendo feito o seu melhor. Apenas isso. Ao focar no agora, a ansiedade sobre o futuro perde sua força. Você descobre que tem toda a energia, toda a coragem e toda a sabedoria necessárias para lidar com qualquer desafio que um período de 24 horas possa te apresentar. O sucesso não é um grande salto no futuro. É uma sucessão de dias bem vividos, empilhados um sobre o outro. O seu experimento final é este. Por apenas um dia, pratique viver no presente. Quando sua mente vagar para o amanhã, traga-a de volta. Quando ela se lamentar sobre o ontem, traga-a de volta. Concentre-se em ganhar o dia de hoje. A paz que você encontrará será a prova de que este princípio funciona. Olhe para trás, olhe para o caminho que percorremos. Você pegou uma preocupação vaga e a tornou específica. Você encarou o pior cenário e viu que podia sobreviver a ele. Você parou de resistir e começou a agir. Você aprendeu a substituir o medo pela solução. E você se comprometeu a focar no único tempo que realmente existe, o agora. Este não é apenas um truque mental, é uma mudança de paradigma. É você assumindo o controle da sua ferramenta mais poderosa, sua mente. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine aquele futuro que você deseja. Não o futuro cheio de problemas que sua mente ansiosa costuma pintar, mas o futuro que sua alma anseia. Veja-se caminhando com confiança, não com medo. Veja-se tomando decisões com clareza, não com dúvida. Veja seus projetos, seus sonhos, não mais em maquetes empoeiradas, mas como realidades vibrantes e concretas. Quem é essa pessoa? Como ela se sente ao acordar pela manhã? Ela se sente leve, ela se sente poderosa, ela se sente livre. Essa pessoa não é uma versão fictícia de você. É quem você já é, por baixo das camadas de preocupação que foram se acumulando ao longo dos anos. A preocupação te diz que você é frágil, que o mundo é perigoso, que você precisa ter medo para estar seguro. Mas a verdade é o oposto. A preocupação te enfraquece, ela drena sua energia, rouba sua criatividade e paralisa sua capacidade de agir. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. E a paz interior não é a ausência de problemas, é a certeza inabalável de que você é maior do que qualquer problema que a vida possa te apresentar. O que aconteceria na sua vida a partir de amanhã se você dedicasse a mesma quantidade de energia que hoje gasta se preocupando em planejar, agir e acreditar? Que negócios você começaria? Que relacionamentos você curaria? Que versão de si mesmo você finalmente se permitiria ser? Essa é a promessa deste experimento. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde você é o mestre dos seus desafios e não o escravo deles. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas ao começo da sua. O que você aprendeu aqui não tem poder algum se permanecer apenas como informação. O poder está na aplicação.
A transformação que você busca não está neste vídeo, está dentro de você, esperando para ser liberada pela ação. O experimento das preocupações é simples, mas não é fácil. Exige disciplina, exige consciência. Exige que você se torne um guardião vigilante na porta da sua mente, decidindo quais pensamentos podem entrar e quais devem permanecer do lado de fora. A grande promessa de Brian Tracy e de todos os grandes mestres é esta: você se torna aquilo em que pensa na maior parte do tempo. Então, a escolha é sua. Você vai continuar a pensar em problemas, em medos, em limitações? Ou você vai, a partir de hoje, escolher pensar em soluções, em oportunidades, em seu potencial ilimitado? Seu desafio é este. Escolha uma preocupação, apenas uma, e aplique os 5 passos que ensinei. Faça o experimento por 48 horas e observe o que acontece. Observe como sua energia muda, como sua clareza aumenta, como a paz começa a retornar. Você não tem nada a perder, a não ser o peso da ansiedade que você tem carregado por tanto tempo. Se este vídeo te trouxe valor, se acendeu uma faísca de esperança e te deu uma ferramenta prática, então ajude a espalhar esta mensagem. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual dos 5 passos mais ressoou com você. Sua história pode inspirar outra pessoa. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nossa missão é trazer a cada vídeo as estratégias mais poderosas para você construir a vida extraordinária que você merece. E não se esqueça de assistir ao nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre como transformar a procrastinação em um superpoder de produtividade. Lembre-se, sua mente é o seu maior ativo. Cuide bem dela, plante boas sementes e prepare-se para colher uma vida de sucesso e felicidade. A hora de agir é agora. O poder está com você.